Então, oficialmente agora, a todos vocês, é com grande satisfação que nós, da ABRAP, iniciamos hoje a nossa primeira live do projeto Conhecendo as Psicoterapias. Então, esse será um projeto que terá uma duração de 1 ano, né, onde nós teremos várias atividades, algumas presenciais, outras online, algumas dirigidas apenas aos psicoterapeutas, outras dirigidas ao público em geral. Então, é com grande alegria que nós recebemos hoje aqui a professora doutora Ângela Rilui, para essa nossa abertura, né, desse nosso projeto, com uma satisfação enorme, viu, Ângela? Obrigada por você ter aceito o nosso convite, né? Nós vamos dar agora uma passadinha aqui no currículo da Ângela e vocês vão ver as inúmeras atividades que ela tem, né? E eu imagino tudo que ela acabou tendo que ir descartando para poder estar com a gente aqui, né? E se preparar para esse momento aqui com a gente. Então, nosso muito obrigado mesmo, viu, Ângela? Então, a Ângela, ela é psicóloga, ela tem o CRP de número 10.316, ela é psicoterapeuta, também credenciada pela FLAPSI, que é a Federação Latino-Americana de Psicoterapia, né? E ela está credenciada no modelo relacional sistêmico. Ela é pós-doutora em psicoterapia familiar pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ela é também doutora em educação pela Universidade Mackenzie. Ela é mestre, pela Universidade de São Paulo, né, a USP, e ela é mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie. Ela é psicoterapia de casal e família pela Escola de Terapia Familiar do Hospital Santa Cruz Santa Pou. Ela tem formação em psicoterapia psicanalítica para crianças e adolescentes pelo Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia da Infância, Adolescência e Família. Ela é fundadora, diretora, coordenadora, supervisora e professora do CEP, Centro de Estudos da Família, em Itupeva. É um instituto, então, formador, né, de terapeutas de família, vinculado à APTF, Associação Paulista de Terapia Familiar. Ela também participa do RELATES, Rede Europeia e Latino-Americana de Escolas Sistêmicas, tendo também um acordo de cooperação técnica com o Centro de Saúde Mental de Itupeva, que também é um órgão formador ligado ao Hospital Psiquiátrico de Itupeva. Ela também é membro da equipe multidisciplinar da CARE, Psicologia e Educação. É professora convidada de vários programas de pós-graduação. Ela é uma das ex-presidentes da ABRAP, gestão 2019-2021 e 2017-2019. É a DOC representando a ABRAP no grupo de trabalho de psicoterapia da APAF, do Sistema Conselhos de Psicologia, de 2019 a início de 2022. É membro efetiva da Associação Europeia
de Terapia de Família. É membro titular da Associação Paulista de Terapia Familiar, membro titular da Associação Brasileira de Terapia Familiar. Eu passo agora, então, com muita alegria e satisfação, a palavra para a professora Ângela, que estará dissertando sobre o tema psicoterapeuta, seu reconhecimento, qualificação e condições para a formação. Então, Ângela, fique à vontade, né? Você vai ter 50 minutos para fazer a sua palestra e aí você conversa um pouco, né, com as pessoas sobre a forma de fazer a pergunta, se vai parar no meio, se vamos deixar para o final, né, uma conversa. Sim. Bom, doutora Cristina, boa noite para vocês, né, para todos e todas, né? Eu realmente estou muito emocionada de poder estar aqui com vocês. Espero realmente fazer jus à honra que eu tenho hoje de abrir um projeto de tamanha envergadura que a Associação Brasileira de Psicoterapia, a ABRAP, se organizou com essa sua nova diretoria e conselhos, que é presidida pela professora doutora Cristina Neder. Então, realmente espero poder fazer jus a essa honra. Né? Eu tenho aqui algumas observações, sabe, doutora Cristina, de que as pessoas não estão nos ouvindo, elas veem a imagem e não nos ouvem. Estou comentando porque, curiosamente, eu consegui ver aqui o chat. Né? Bom, inicialmente, eu quero realmente agregar a essa minha fala inicial dirigida à Associação Brasileira de Psicoterapia e colocar os meus agradecimentos diretamente para essa diretoria e conselhos através das pessoas da professora doutora Cristina Neder, presidente, e da nossa querida professora doutora Matilde Neder, nossa diretora científica. Eu falo até nossa. Exatamente, parece nossa que é de todos está... nós. É de todos nós. Né? Bom, então, eu diria assim, eu vou propor que eu fale, espero fazer jus ao tempo, inclusive, e aí depois a gente abre para um diálogo, então eu peço que vocês vão guardando assim algumas considerações, algumas perguntas que apreciariam fazer, e aí no final a gente agrega e faz um diálogo, né? Bem, tomara que bastante produtivo para nós todos. Eu estou vendo tanta gente querida aqui comigo, bem na minha frente, que eu estou conseguindo ver, que é uma coisa maravilhosa de eu estar observando. Né? Bom, eu gostaria de falar, então, que nessa oportunidade, em função do título, até que a professora Cristina já nos falou, que foi dado à live, não é? A gente está vendo que a figura do psicoterapeuta desponta, tanto em relação ao seu reconhecimento como qualificação, o seu reconhecimento que vem dessa qualificação, não é? E o que nos remete também, portanto, às condições de formação que virão a permitir tal qualificação e, portanto, reconhecimento. Eu sou um psicoterapeuta, eu sou uma psicoterapeuta. Né? A doutora Cristina vai me auxiliar passando alguns slides que vão nos acompanhar. Então, eu vou pedir para a doutora Cristina iniciar. Uhum. Então, antes aqui, eu queria aproveitar esse tempinho para agradecer a todos vocês, agradecer a professora Cláudia, a coordenadora Priscila, da Universidade Anhanguera, Jundiaí, né, que também estão aqui nos acompanhando, e cada um de vocês, o nosso abraço e o nosso reconhecimento.
ela poder saber. Aqui o nome o título que foi dado, não é, para o nosso diálogo, vou chamar assim, não é? E, por favor, o próximo. E eu sei que a proposta, eu vou pedir para isso, obrigada. Eu sei que a proposta dessa live tem um significado para a atual diretoria e conselhos da ABRAP. Eu sei da importância que atribuem à necessidade do psicoterapeuta, da psicoterapeuta, terem o seu reconhecimento a partir de um exercício qualificado. Bem como também, e eu creio que nas palavras iniciais da doutora Cristina, ela já nos deixou claro isso, dada a convicção que a nossa população deve receber o atendimento que busca por meio de profissionais qualificados, né? Bom, sendo assim, ao lado dessa minha apresentação, eu vou tratar da psicoterapia propriamente dita, eu vou iniciar contando uma história sobre o caminho percorrido por aqueles que tinham também, já desde tempos passados, enquanto ABRAP, o foco no exercício da psicoterapia. O próximo, por favor. E para isso, até para mostrar o significado que tem no coração, né, dessa história, eu vou usar um conto do Christian Andersen, que se chamava o que toda família disse, né, onde a gente pode ler o seguinte: sabe por que a vida é o melhor de todos os contos de fada? Porque a vida é uma história na qual a gente é personagem tomando parte nela. Então, falar das histórias nas quais tomamos parte, não é? Porque é a nossa vida, não é? Tem realmente um caráter mais tão importante. Bom, então vamos fazer o seguinte: vamos nos dirigir a dezembro de 2017, recuperando o trabalho desenvolvido pela diretoria e conselhos da ABRAP, que iniciou, então, a pensar, colocar o foco, na verdade, nesse reconhecimento e qualificação. Tem alguém com o microfone ligado? Por favor. Sim? Obrigada. Então, se colocar um foco nisso, começamos a pensar nessa época. Eu tive a oportunidade de ser a pessoa que presidia essa diretoria e conselho. Começamos a conversar na nossa diretoria, vamos dizer assim, e conselhos, como proceder nessa direção. E aí comecei a fazer umas pesquisas e me remeti a uns trabalhos que foram escritos numa época que foi denominada pelo sistema Conselhos de o ano da psicoterapia, Conselhos de Psicologia, né? E eram 2009. Dos trabalhos dessa época, inclusive a ABRAP havia participado. Então, foi levantando os escritos dessa época, né? E, inclusive, também acompanhando o mesmo tema numa pesquisa mais ampla em outros países, como as pessoas estavam, os atores, vamos dizer assim, não é? Estavam se ocupando disso para nos organizarmos, para nos ocuparmos de tratar deste foco, que era o exercício da psicoterapia. O próximo, por favor. E aí, falando com a minha diretoria e conselhos, nós pensamos que deveríamos ter um grupo de formadores e psicoterapeutas, que vocês podem ver aí a relação dos formadores de psicoterapia que se uniram a nós. E vieram para um primeiro encontro, na verdade, essa lista está em ordem alfabética, não é? Lógico que é um recorte dos formadores de psicoterapeutas com o qual nós contamos, mas eles se uniram a nós, eles e elas, né? E assim, em 2018, organizamos um primeiro encontro presencial.
Nesse encontro presencial, fomos apresentar, então, o que essa pesquisa que eu havia feito, tinha apresentado à minha diretoria, conselhos, todos consideraram que era por aí mesmo, né, que poderíamos contribuir para contar para os nossos formadores psicoterapeutas desse grupo. Destaquei, por exemplo, um eixo que tinha sido enumerado na época do ano da psicoterapia, 2009, que já falava sobre a necessidade de parâmetros técnicos e éticos mínimos para a formação na graduação, na formação especializada e para o exercício da psicoterapia pelos psicólogos, né? Foram também apresentados outros materiais de outros lugares, onde a gente encontrava que todos ficavam trabalhando muito, conversando muito entre si, pensando, sempre esbarrando na questão da exclusividade de algumas carreiras para exercer a psicoterapia, mas aí viam que isso não dava conta da complexidade desse campo, e aí percebiam como era relevante esse elencar de parâmetros técnicos e éticos básicos para entrar na formação. Então, a gente encontrava, por exemplo, a Espanha, que faz isso com, assim, sobremaneira, e aí, porque eles têm conseguido, levantando esses critérios, as suas associações vão acreditando os profissionais e os órgãos de formação que respondem a esses critérios que eles conseguiram levantar. A Itália, por outro lado, ela tem, sim, a exclusividade para psicólogos e médicos com a seguinte questão: o Ministério italiano escutou os formadores de psicoterapeutas, levantou os critérios para essa formação, para uma formação, e que leva 4 anos para sair, sim, aí psicoterapeuta. E o que o Ministério faz, o Ministério italiano? Credenciou os institutos que atendiam no seu corpo formativo os requisitos para a qualificação de psicoterapeutas. Então, a pessoa vai estar na Toscana, por exemplo, entra lá e encontra que escolas estão credenciadas pelo Ministério italiano para fazer a formação. Enfim, todas essas coisas, todas essas pesquisas puderam ser trazidas, nós discutindo, vendo, e o que nos diz esse nosso grupo de formadores? Porque a pergunta era, bom, mas então a associação está nos convidando, estamos aqui, não é? Ficaram sabendo dessa pesquisa. Bom, o que consideramos? Sim, vendo todo o material do Sistema Conselhos de Psicologia do ano da psicoterapia, vendo esses materiais de outros países, se levanta. Sim, é importante o levantamento de critérios necessários para caracterizar uma formação qualificada, não é? Pois uma formação qualificada poderia trazer o tão almejado reconhecimento e seriedade ao campo da psicoterapia. O próximo, por favor. E aí esse grupo de psicoterapeutas formadores nos disse: sim, vamos sim estar juntos e obter um material que possa, como vocês podem estar lendo aí, que possa dar sim esses parâmetros básicos para a formação, independente do modelo. Sabemos que existem muitos modelos teóricos, científicos para o exercício da psicoterapia, mas vamos, na verdade, elencar os critérios básicos. Eu fiquei responsável por uma tabulação de uns dados, mas vejam, por favor, o próximo, por favor. No próximo, Cris? Só um minutinho. Tá, desculpa. Bom, uma tabulação do que nós tínhamos encontrado, e aí vocês têm quais foram os tópicos que o grupo, a partir da tabulação dos dados, porque cada uma daqueles membros do grupo que vocês viram naquela lista em ordem alfabética, logicamente que estava num centro de formação, estava numa universidade, estava numa faculdade, estava numa clínica, e com o seu grupo, eles levantaram todos
todo um material, que eram os parâmetros básicos para a formação, e aí estavam em tópicos. Depois a gente vai, mais para diante, detalhar um pouco mais. Mas então a gente tinha um preâmbulo inicial, nós tínhamos uma definição de psicoterapia que esse grupo de formadores desenvolveu, seguramente, baseados em toda a formação que tinham, nos autores que conheciam, não é? Tinha o tópico dos pré-requisitos, aí uma curiosidade, nós acabamos vendo que as competências que nós estamos colocando, elas deviam ser pré-requisitos. Quando um candidato chega para fazer uma especialização em psicoterapia e ele vai ser avaliado, tinha alguns pré-requisitos que, nesse início de contato com o centro de formação, eles precisavam apresentar, ou então desenvolver de alguma maneira paralela esses pré-requisitos. Aí as competências básicas, a metodologia ensino-aprendizagem, porque quando a gente está falando de centros de formação, nós estamos falando de uma estrutura de ensino, então que esses profissionais conheçam as metodologias de ensino, e a metodologia de avaliação, não é? Próximo, por favor. Aí que nós vamos... a Cris está aí. Isso. Aí a gente teve também uma recomendação a respeito de carga horária, de atendimento psicoterapêutico, de supervisão, para trabalho de conclusão de curso. E todo este material foi redigido através de um texto que foi denominado e inspirou essa live, né? Reconhecimento e qualificação do psicoterapeuta, condições para a formação especializada, o qual inspirou o título dessa live. Aí, o que acontece? A professora doutora Irani Tumiato de Oliveira, que está conosco, ela era a representante da ABEP, na ocasião de todo o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente vai aparecer nisso. Mas ela esteve conosco desde o começo. Ela foi nossa companheira o tempo inteiro. E foi juntamente com ela que, na verdade, nós fomos as encarregadas de redigirmos esse texto. Muito bem. Vamos fazer uma coisa agora. Vamos ler o próximo, por favor. Depois eu vou retomar, mas vamos nos ocupar um pouco de lermos a definição de psicoterapia que esse grupo de formadores da ABRAP redigiu, né? Então, nós escrevemos assim, vocês estão lendo aí, não é? Psicoterapia é um campo de conhecimentos teóricos e técnicos e uma prática de intervenção sustentada por esses conhecimentos que se desenvolve em um relacionamento interpessoal. O processo psicoterapêutico se respalda em métodos e técnicas sob uma perspectiva biopsicossocial. Adoramos esse grupo de palavras. Me remete, né, doutora Cristina, a minha formadora, Amélia Vasconcelos, para eu me tornar uma psicoterapeuta de criança e adolescente, e a gente usava biopsicossocial. É uma terminologia tão importante que parece que quando a gente trabalha com psicoterapia, a gente faz alguma coisa assim, no espaço e não tem os pés numa realidade social, cultural, econômica, política, né? Então, eu diria que termos agregado essa terminologia aí me remete a ressaltar isso. Bom, reconhecidos pela ciência por sua eficiência e eficácia e orientados pela ética profissional. Aí, então, nós já falamos, bom, os processos psicoterapêuticos, eles se darem, eles estão ancorados em algo. E a gente esgotou, vamos dizer, dessa parte inicial da definição, deixar isso bem explicitado. Aí nós vamos, quem busca, né? Bom, alguma forma de dor ou insatisfação psicológica dos seres humanos, individualmente ou em grupo, está na base da mobilização para a psicoterapia e faz parte de seu campo de ação. O próximo, por favor. E aí vem entre os seus objetivos. Bom, se chega com algum mal-estar, que nós vamos, então, reconhecer
na verdade, qual é o objetivo do qual nós vamos nos ocupar, em colaboração, não é? A gente faz o seguinte: entre esses objetivos podem estar, a gente enumera algumas possibilidades. Podem estar a ampliação de autoconhecimento e da utilização de recursos pessoais, a ampliação do desenvolvimento e da utilização de recursos psíquicos para lidar com situações de vida e ou condições subjetivas, melhora nas condições de vida e bem-estar, tratamento de condições de sofrimento psíquico, né? Bom, essa vai ser uma definição que vai estar no texto que nós redigimos, né? E eu já quis anunciar aqui, embora eu vou retomar um pouco mais a história ainda. Por quê? Vou seguir pelo seguinte: esse texto ao qual estou me referindo, que vai inclusive nele estar esta definição, foi apresentado ao Conselho Federal de Psicologia ainda em 2018. A ABRAP, através de mim, cheguei à diretoria, tivemos uma reunião, eles falaram: nossa, mas você já tem tudo isso? Porque nós falamos assim: olha, já sabemos que desde o ano da psicoterapia tinha algumas tarefas que foram propostas, que a gente levasse, que a gente realizar. Olha, nós estamos com disponibilidade para pensar nessa direção. E eles falaram assim: sim, estaremos com vocês. E aí, depois um pouco disso, vocês veem que tem uma última reunião em 2019, aí é quando Irani e eu levamos para a aprovação final do texto. Então, ainda nessa reunião. Nós tínhamos muitas reuniões que não eram presenciais, não com todo esse requinte de hoje, né? Zoom, 8x8, essas coisas assim, mas nós tínhamos Skype, nós tínhamos e-mail, e nós trabalhávamos todo esse tempo. Bom, aí em 2018, após isso, o que veio? Na ocasião, a senhora Ana Sandra Fernandes era a vice-presidente do senhor Rogério Janine, que era o presidente, e a senhora Ana Sandra ficou a nossa companheira da ABRAP para seguirmos pensando essas questões da psicoterapia. Aí fomos chamadas, então, com a BEP, com o Guerreiro, que era do grupo, inclusive, de formadores, entramos num diálogo digital e depois fomos para um seminário sobre psicoterapia para apresentar para os conselhos de psicologia o texto que a gente tinha trabalhado. Lógico que não foi um evento, um seminário, só com a gente apresentando o texto. Outros profissionais se apresentaram também questões da psicoterapia. O próximo, por favor. E aí, a partir disso, o conselho os conselhos regionais se realmente consideraram que era importante podermos seguir com essas questões da psicoterapia, então nos convidaram para nós entrarmos numa pauta como convidados da APAP, Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças do Sistema Conselho de Psicologia, no mês de maio de 2019. Então, tinha a pauta psicoterapia, foi aprovada, e nós da ABRAP pudemos, inclusive, participar, porque não é assim que a gente vai chegando lá na reunião da PAP, né? E aí, com essa apresentação, com essas discussões, se chegou, então, que deveria ser instituído um grupo de trabalho sobre psicoterapia, que seria, e aí vocês estão vendo o nome de todos os que integraram esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho seria formado pelo Conselho Federal de Psicologia, pela ABRAP, com seu representante, a BEP, a Irani era representante, eu da ABRAP, vocês estão vendo os nossos nomes, né? E pelos conselhos regionais, com representantes das regiões Norte, Amazonas, Roraima, CRP 20, Tocantins, CRP 23, Nordeste, Paraíba, CRP 13, Rio Grande do Norte, CRP 17, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, CRP 14, Sudeste, Rio de Janeiro, CRP 05, Sul, Paraná, CRP 08, e o coordenador do nosso GT era o Rodrigo Ascioli, que a ABRAP até já escutou num evento da gestão passada. Temos aqui alguns desses colegas queridos,
que estavam conosco nesse grupo de trabalho. E aí, muitas reuniões esse grupo realizou rotineiramente, num clima de cooperação, respeito, consideração recíproca, carinho e ternura. Uma inter-relação com tais características foi fundamental para produzirmos incansavelmente. Inclusive, estivemos trabalhando dentro de uma pandemia daquelas, no seu início, inclusive, né? O que não era previsto, inclusive, inicialmente nas tarefas desse grupo de trabalho, foi possível. Redigimos, inclusive, uma nova resolução sobre exercício de psicoterapia, que, evidentemente, passou por toda uma consulta com outros profissionais, com as entidades, porque todo o material produzido é sempre realmente algo que muitas pessoas, muitos profissionais são escutados para finalmente algo ser concluído, né? Bom, participamos também do Seminário Nacional sobre Psicoterapia, que antecedeu uma consulta pública sobre a exclusividade de psicoterapia a psicólogos e médicos psiquiatras. Isso já era uma das tarefas previstas em 2009, inclusive. Formulamos um material para essa consulta. Muitos colegas, inclusive, depois que participaram da consulta, contavam, porque essa sempre foi uma preocupação do grupo de trabalho, mostrar a complexidade do campo da psicoterapia, que não é algo simples, que não se fica, vamos dizer assim, garantida a qualificação apenas pela carreira de alguém, de um profissional, né? Então, muito bem. Bom, e aí eu vou retomar apenas algo que era anterior ao nosso grupo de trabalho, que foi a resolução do Conselho Federal número 10, de 20 de dezembro de 2000, que especifica e qualifica a psicoterapia como prática do psicólogo por meio de princípios e procedimentos específicos. Encontramos no artigo 2º o seguinte: para efeito da realização da psicoterapia, o psicólogo deverá observar os seguintes princípios e procedimentos que qualificam a sua prática. Inciso 1, buscar um constante aprimoramento, dando continuidade à sua formação por meio de centros especializados que se pautam pelo respeito ao campo teórico, técnico e ético da psicologia como ciência e profissão. Aqui eu faço uma observação significativa. É importante lembrar que, apesar de termos resoluções que reconhecem e regulamentam essa prática da psicoterapia, a psicoterapia não é de uso exclusivo da psicologia e não é permitido por lei que o sistema Conselhos de Psicologia legisle sobre a prática de pessoas não psicólogos. No texto que foi redigido, na verdade, a nossa última, a última versão, vamos dizer assim, avaliada pelos colegas do grupo de formadores da ABRAP, quando eu e a Irani fomos rever, consta, e vocês vão ver, só que essa versão é de 2019. Lá vai ter até um artigo, né? A doutora Irani, ela nos ajuda, assim, de uma maneira ímpar, né? Até tem um artigo, inclusive, mas lá em 2019, que estava nas diretrizes curriculares da época, não é? E tem até o número, que fala que os cursos de graduação em psicologia é o único que prevê em suas diretrizes curriculares o desenvolvimento de competências para realizar a psicoterapia. Muito bem, estamos em 2024, ano passado, após um trabalho incansável, não é? A Irani estava lá, inclusive, nesse trabalho, foram aprovadas as novas diretrizes curriculares. Aí, nessas novas, não vou, então, poder estar mencionando, lembremos que aquela que está no texto de 2019, não temos mais, porque agora sempre essas diretrizes estão revogadas, temos as novas. Mas, ainda assim, seguem existindo muitas competências, e entre elas aquelas que se aplicam também competências para a psicoterapia. Então, pode-se afirmar, né,
A doutora Irani por consultar direitinho. Podemos ainda continuar falando que o curso de psicologia é o único que tem essas competências na sua grade curricular. Bom, mas sabemos, por outro lado, vocês já viram que eu fiz toda a ressalva, que a graduação não é ela que vamos garantir, não é? Somente ela que vai garantir essa qualificação. Bom, e aí agora nós temos revogada a resolução de 2000, porque nós já temos a resolução número 13, de 15 de junho de 2022, na qual se encontra na seção 1, que fala dos princípios e deveres da psicóloga e do psicólogo psicoterapeuta, no inciso 4, o seguinte: aprimoramento profissional e qualidade técnica, dando seguimento à sua formação de modo continuado, a fim de ampliar e atualizar seus conhecimentos teórico-técnicos e suas habilidades pessoais para conduzir os processos psicoterapêuticos. Aí, inclusive, nessa resolução tem um anexo 1, que vai ter um modelo de autorização para o acompanhamento psicoterapêutico de crianças e adolescentes menores de 18 anos. Eu os estimulo a que leiam a resolução, vão poder observar que ela vai contemplar todos os critérios para uma formação qualificada e é de muita utilidade para todos nós. Inclusive citando resoluções, por exemplo, se a gente tem que escrever um documento, o Conselho Federal, lógico, vou repetir, está legislando para nós, psicólogos, né? Mas vamos encontrar lá como fazer um documento. Então, é um material que eu os instigo a olhar. Bom, e aí o GT, o grupo de trabalho, a doutora Cristina já nos colocou, redigiu, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando nisso, né? Um caderno sobre psicoterapia, que aí teve toda aquela coisa, como vai ser o título, ficou reflexões e orientações sobre a prática da psicoterapia, que eu também os estimulo a buscarem, a lerem, não é? E, de novo, não temos de maneira nenhuma a pretensão de esgotar algo tão grandioso como a psicoterapia, mas foi feito com todo um empenho, todo um cuidado, todo um critério, consultando os nossos colegas, vendo as referências bibliográficas, nos assegurando que estava correto, igual a resolução, os advogados auxiliando, olha, depois as revisões de gramática, enfim, todas essas coisas. Bom, agora eu vou adentrar um pouquinho sobre a questão, novamente, propriamente da psicoterapia, né? Eu fui contando toda uma história que vai conseguir seguir nos auxiliando. Aí, nesse slide que a professora já colocou, vocês vão conseguir acompanhar, tem até a autoria bibliográfica de quem é, vamos dizer assim, mas que eu vou colocar com as minhas palavras, né? Então, a psicoterapia é vista como um instrumento para promover mudança, requer o estabelecimento de uma relação entre duas ou mais pessoas, que é a base da intervenção. O estabelecimento de uma aliança terapêutica a partir dessa relação é fundamental em qualquer modelo psicoterapêutico. Vale aí a pena até falar da aliança terapêutica, né? O que é aliança terapêutica, né? Ela se refere, de modo geral, àquela qualidade e força da relação colaborativa, de confiança, de honestidade que se estabelece entre cliente e terapeuta. Investir nesse quesito é algo precioso, vamos dizer assim, né? Bom, se a relação é a base de qualquer abordagem psicoterapêutica, já está dando para ver que a aprendizagem apenas de um modelo teórico é insuficiente para a relação em psicoterapia. Trata-se de um processo formativo, né, de grande complexidade, que envolve muitas outras habilidades, não apenas cognitivas, mas relacionais e pessoais. Bom, aí agora eu vou fazer uma observação em relação ao termo terapia e psicoterapia, né?
Muitas vezes a gente sabe que a gente vai usando terapia, ora psicoterapia, né? Mas vale um momento de debruçar sobre isso, né? Bom, terapia é uma palavra de origem grega, ela foi utilizada inicialmente na medicina mesmo, por Hipócrates e Galeno, e significa tratamento e cura. Porque se trata de um termo amplo, ele pode ser utilizado em diferentes contextos e se referir a inúmeras modalidades de tratamento, tais como terapia medicamentosa, quimioterapia, fisioterapia, e inclusive se usam falar terapia até para tratamentos que não têm base científica. Então, uma pessoa pode, inclusive, considerar algo com um efeito terapêutico, por exemplo, uma experiência estética, um relacionamento que teve, né? Então, o que se argumenta é que, em nome da precisão conceitual, se considera mais prudente, em processos de ordem psicológica, utilizar o termo psicoterapia. E isso está cada vez mais realmente entrando nos nossos escritos, mesmo nós, quer dizer, ouviram a doutora Cristina falando das associações das quais eu faço parte. Habitualmente vem o nome, terapia de casal e família, por exemplo. Mas podemos reparar, nos escritos, quando se trata, exatamente, estão falando de ordem psicológica, pode contar que nos sites, nas divulgações, a palavra psicoterapia começa a ser muito mais utilizada, né? Porque, de fato, quando quem é do meio já sabe que está falando de psicoterapia, mas e quem não é? Né? Que não conhece, na verdade, o que, na verdade, diz respeito a esse processo, a um processo psicoterapêutico. Então, diria que é uma ordem, um cuidado de ordem de precisão, né? Bom, aí vocês já estão vendo aí o escrito que está aí, que a doutora deixou, continua importante. Bom, os psicoterapeutas de diferentes modelos teóricos têm ciência, e aí a gente vai entrar, que nem eu estava comentando, né, quando eu ressaltei a terminologia biopsicossocial, né? Vivemos numa época que é chamada de pós-modernidade, né? Num mundo que exige respostas rápidas e eficientes, no qual os seres humanos são produto de uma evolução social marcada pelo desenvolvimento tecnológico e o bem-estar econômico baseado no consumo, os seres humanos e os casais se dedicam principalmente a delimitar seus próprios territórios e, nesse contexto, os seres humanos devem ser proativos e evitar pausas. É um mundo no qual o ser humano coloca ou percebe seus limites e até mesmo os limites dos contextos quando estão no auge da exaustão. Essa referência ao contexto social, econômico e político é significativo para nos ocuparmos de processos psicoterapêuticos. E a ele eu vou retomar ao final, mas já quero ir deixando, porque é algo extremamente significativo para contextualizar a dimensão do desafio que temos enquanto psicoterapeutas, né? Sendo assim, doutora Cristina, que slide nós estamos? Ah, tá ok, aí mesmo. Né? Não poderia ficar naquele, tá bom. Daqui a pouco, mas pode ficar nesse já. Bom, os profissionais podem reconhecer que, dada a magnitude de responsabilidade que assumimos ao exercermos a psicoterapia, necessitamos nos dar conta da necessidade de investirmos tempo, energia, disponibilidade, esforço, compromisso numa formação que não tem fim. Já visto que nós estamos aqui hoje, não é? É uma formação continuada, que independe do número de anos que nós tenhamos de formação em psicoterapia, que independe do número de anos em termos cronológicos que tenhamos. Essa formação permite adquirir certo grau de segurança, e vocês já viram naquele outro slide,
a partir de uma aprendizagem rigorosa de modelo teórico técnico escolhido, que dá uma aptidão, que é a partir dos requisitos necessários para esse exercício, que é a psicoterapia, uma perícia, que é a perícia psicoterapêutica, e que significa que a gente tem habilidade para isso, que são resultado entre a formação universitária, a formação de pós-graduação lato sensu, que se ocupa de projetos voltados para uma especialização, que prepara os alunos para a prática num campo de especialidade, a prática clínica, uma experiência pessoal em psicoterapia e a supervisão. Esses componentes potencializados entre si mesmos formam um profissional capacitado, comprometido e ético em suas ações com o serviço. E sabe, quando eu vejo a prática clínica, eu me lembro que a doutora Cristina ficou até me perguntando isso e eu fui até verificar. Quando foi feito um censo de 2002, que é mais um material que nós temos 2 volumes, volume 1 e volume 2, sobre o censo de psicoterapia, que foi publicado e que foi terminado em 2022, onde a gente encontra que na área clínica, da gama de pessoas entrevistadas entre psicólogos e psicólogas, foi encontrado 73% se ocupa da área clínica. Como me diz o Rodrigo Ascioli, ele fala assim, Angela, lembra que 73% não quer dizer que é só a área clínica, porque algumas pessoas também respondem a outras áreas. Mas, de qualquer maneira, se nós temos 73% se ocupando de área clínica, a gente pode imaginar que tem muita gente que se beneficiaria de saber quais são os requisitos básicos de uma formação de qualidade, né? Tanto para a gente poder se reconhecer como um psicoterapeuta, como nós podemos oferecer à população profissionais qualificados. Bom, aí eu comecei aqui a retomar alguns autores, por exemplo, como Wahlberg, que define psicoterapia como um método de tratamento para problemas de natureza emocional, nos quais uma pessoa treinada, mediante a utilização de meios psicológicos, estabelece deliberadamente uma relação profissional com uma pessoa que busca ajuda. Veja bem, deliberadamente. Não é que foi ao acaso, né? É deliberado, portanto, nós vamos estabelecer, inclusive, um contrato em função do acordo que nós faremos, né? Para a realização da psicoterapia, com uma pessoa que busca ajuda, procurando remover ou modificar sintomas existentes, retardar seu aparecimento, corrigir padrões disfuncionais de relações interpessoais, bem como promover o crescimento e o desenvolvimento da personalidade. Cordioli e Grevetti, por exemplo, ressaltam que as psicoterapias variam, e agora vai estar por escrito, né? Aqui, coisa que eu já estava apontando antes, em relação às teorias e técnicas utilizadas, variam, as quais são a base dos diferentes enquadros, mas para ter um enquadro a gente precisa ter um método teórico e técnico que dê sustentação a ele, que sustentam a interação entre psicoterapeuta e cliente ou clientes. É realizada em um contexto interpessoal, a relação psicoterapêutica, em um setting profissional, e é uma atividade eminentemente colaborativa, né? Eu já até tinha mencionado isso quando falei da aliança terapêutica, né? Bom, o Sebério, Marcelo Sebério, ele é co-diretor da Escola Sistêmica Argentina e ele é o atual presidente de Relax. Ele se ocupa do aspecto de enquadre, enquanto afirma que a psicoterapia é estruturada em um contexto e um formato no qual cada psicoterapeuta se coloca em relação com as pessoas que atende. E, segundo o Sebério, o enquadre e sua função se dão dentro da mente do psicoterapeuta e, por isso, transpassam as portas de um espaço físico. O Whittaker, que é um psiquiatra e psicoterapeuta que já faleceu, ele enfatiza as ideias do Cordioli e Grevetti quando ele escreve que toda a psicoterapia se orienta para promover uma personalidade em desenvolvimento,
uma crescente unicidade, ou seja, rumo em direção à integração e à autoestima. Vocês sabem que eu estava lendo recentemente uma entrevista que o Marcelo Sebelli deu, que é uma revista, e ele falou, disse, né, que a autoestima é uma autoconscientização dos nossos recursos e limites. Eu quis compartilhar com vocês, porque considerei algo bastante valioso, né? Habitualmente a gente usa a terminologia assim, alta autoestima, baixa autoestima. Achei muito rica e quis contar para vocês. Bom, entenda-se assim, vou repetir, né? Que a psicoterapia é um campo de conhecimentos teóricos e técnicos e uma prática de intervenção sustentada por esses conhecimentos, que se desenvolvem em um relacionamento interpessoal. Já falei, né, do estabelecimento de uma aliança terapêutica. A partir dessa relação é fundamental em qualquer modelo psicoterapêutico. Com esse processo psicoterapêutico vai se respaldar em métodos e técnicas repetindo, sob uma perspectiva biopsicossocial, reconhecidos pela ciência por sua eficiência e eficácia e orientados pela ética profissional. Bom, sendo assim, o que a gente acaba retomando, ou dando a chance de retomar, né? Que se a psicoterapia gira em torno de pessoas e relacionamento, não meramente de técnicas de intervenção e abstrações teóricas, a gente visualiza a pessoa do psicoterapeuta, com seus valores, crenças, pautas socioculturais e familiares, entre outros, porque tudo isso vai estar implicado quando nós estivermos no processo de aprendizagem, bem como quando nós estivermos atuando como psicoterapeutas, né? Então, isso permite que a gente visualize a complexidade dos processos formativos, né? Nessa hora, eu quero ainda ressaltar novamente que a importância de conhecermos as características pessoais e os contextos sociocultural da população que se atende. Vale constatar que o profissional também é um ser humano e que, através da sua personalidade, ele vai filtrar a teoria e a técnica, bem como vai estar filtrando aquilo que ele estiver vivendo na relação psicoterapêutica, né? Mas a gente, de novo, lembra da complexidade do processo de formação, o compromisso que nós assumimos quando somos psicoterapeutas, e lembrando que as investigações, eu me lembro que em 2016, 2017, fiz uns levantamentos, uma investigação, porque eu estava muito curiosa para conhecer como os jovens estavam vivendo suas vidas pessoalmente, como estavam vivendo com suas famílias, como que estava a vida amorosa, né? Pois em 2023 fui me ocupar porque estava curiosa como que os casais estão conciliando vida conjugal, parental, pessoal, profissional, e a gente vai se defrontando com coisas assim que nos remetem a refletir muito, a pensar muito, a buscar mais apoio, né? Ou seja, nós vamos ter que, se fizermos pesquisa bem, se não fizermos, vamos ter que consumir muitas pesquisas, né? Bom, agora então eu vou retomar o que a gente encontrou naquele trabalho com o grupo de formadores da ABRAP e que a gente colocou no texto, né? Então, tem um preâmbulo onde vai colocando a importância que tem as questões da graduação implicadas, seguro, porque a gente tem alguns pré-requisitos, então, dependendo da graduação, a gente não vai ter e vai precisar complementar de alguma maneira, se o instituto que a gente fizer estiver aberto a receber, dependendo das possibilidades dos institutos que eles tenham, né, como formadores, né? A gente recomenda quais seriam as graduações do nosso texto, que seriam, vamos dizer, que a gente encontraria mais respaldo acadêmico já da graduação, né? Como a psicologia, a própria medicina, ou outras que tenham algum tipo de interface, mas são os institutos que vão ter que se ocupar de verificar isso, porque não temos exclusividade. Mas temos critérios, já é bastante coisa. Bom, e a formação também na formação continuada. O próximo, por favor.
Aí, Cris, você está aí, Cris? Aí, Oh, obrigada. Aí nós temos os pré-requisitos, eu não vou ler, mas são muitos que nós formulamos, que então, quando alguém chega, vamos dizer, como candidato, o Instituto poderá avaliar se esses pré-requisitos estão presentes. Você veja, conhecimentos relativos à filosofia, antropologia, sociologia, desenvolvimento humano, psicopatologia, na perspectiva biopsicossocial, conhecimento de anatomia, fisiologia, psicofarmacologia, neurociências, nós temos aí, e haja nós também estamos precisando nos remeter a tudo isso mesmo. Temos o básico já, porque na nossa formação nós tivemos, né? Nós que somos até os mais antigos, na minha a gente tinha mesmo, mas temos que lembrar que a gente está tendo que ampliar e atualizar. O próximo, por favor, tem a continuação. Eu me lembro que alguém, quando a gente estava apresentando os pré-requisitos, alguém falava, nossa, mas e a metodologia científica? E tinha. Os formadores e psicoterapeutas da BRAP tinham posto. Bom, e a capacidade de integrar esses conhecimentos. Não é só sabe um, sabe o outro, sabe o outro. Você tem que integrar isso, essa condição. Aí vocês veem a qualificação da graduação também. O próximo, por favor, eu estou meio que me apressando, porque eu me perdi um pouco na hora. Cursos de formação. Recomenda-se uma carga horária de no mínimo 600 horas, essa foi o que a gente chegou. A gente sabe que aí vai depender de cada instituto as cargas horárias, mas a gente sabe que é isso. Nós, mais formados mais antigamente, eu me lembro que quando eu peguei um histórico na Amélia, acho que nem sei em que época que eu estava, porque eu fiquei 8 anos lá, eu já tinha mais de 1.000 horas. Então, sei lá. Bom, conteúdos teóricos e técnicos, a prática de atendimento psicoterapêutico vai estar aí sendo computado, a supervisão de casos clínicos e o trabalho monográfico. Que metodologias de ensino e aprendizagem, método de avaliação a gente desenvolve bem também nesse texto, porque realmente é uma estrutura de ensino. Então, a gente precisa ter um conhecimento de educador, né? Então, aí a gente colocou até algumas estratégias sugerindo, sabe? Simulação de atendimento, assistir, discutir filmes, enfim, tem uma série de estratégias. Eu sei que e o método de avaliação o tempo inteiro, considerando o aluno na sua totalidade, não é só o intelecto, sabe? A parte teórica, nós considerando durante todo o tempo da formação, condizente com o que a gente estava trabalhando, com o que foi proposto, não é para fazer assim, fazer uma avaliação estratosférica, né? É com aquilo que a gente estiver oferecendo mesmo. Então, eu sei que a Cris me falou, tiveram umas reformulações de site, que todo esse material constava do site da BRAP. Eu sei que a Cris já me disse que tudo isso está sendo, foi um desarranjo, mas que isso tudo está sendo providenciado, então seguramente vocês vão ter acesso a esse material lá, tá bom? Bom, o próximo, então, as competências do psicoterapeuta, né? Finalmente a gente chega às competências, né? Então, competências relacionadas à formação teórica, relacionadas à pessoa do psicoterapeuta e suas interações, à ética profissional, à intervenção propriamente dita, porque a gente tem muitas, em função de todas as mudanças sociais, o contexto, nós estamos no século XXI, então nós temos também toda uma preocupação de intervenções que estejam se mostrando mais eficientes. Então, a gente tem que estar muito bem atualizado, buscando e vendo. E nem se fala do relacionamento com a rede de profissionais, então. Por quê? Eu fui formada assim, o psicólogo é o seu instrumento de trabalho. Agora, a pessoa do psicólogo é o seu instrumento de trabalho. Agora, a gente diz assim, a equipe interdisciplinar é o nosso instrumento de trabalho. Então, é extremamente importante o nosso relacionamento com a rede de profissionais, né? Podemos ser cooperativos, porque é para acompanharmos alguém que nos procure, uma família, um casal, enfim, nós estamos inúmeras vezes numa rede de profissionais.
O próximo, por favor. Bom, processo de formação. Deve gerar profissionais responsáveis, comprometidos, que deem conta da necessidade, eu vou repetir, né? Tempo, energia, disponibilidade, esforço, compromisso, numa formação que não tem fim. E os atributos necessários ao psicoterapeuta: espontaneidade, responsabilidade, compromisso, ética, criatividade, flexibilidade. Gente, paciência, humildade, né? Por quê? O próximo, nós vamos ser psicoterapeuta. Implica num trabalho artesanal, implica em termos coragem, em transformação, e o reconhecimento começa no próprio psicoterapeuta. Eu preciso, uma hora, olhar para mim mesmo e dizer: eu sou um psicoterapeuta. Quanta gente... Porque isso leva tempo. Eu respeito muito isso. Isso leva tempo, a gente poder falar, se referir a gente mesmo assim. O próximo. Bom, como estamos falando tanto dessa questão da pessoa, do psicoterapeuta, né? Eu me lembro que em 2015, o CEF, o centro que eu dirijo, ele organizou o Congresso Relates no Brasil, e veio o Matteo Salvini, que é um professor da Escola de Milão, né? E nós tivemos uma mesa de profissionais para discutir o futuro da psicoterapia de casal e de família. E a fala dele foi, em 2015, centrar a formação na pessoa do psicoterapeuta. Foi a fala dele em 2015. Bom, nós estamos em 2024 e ele continua falando a mesma coisa. Bom, o que eu quis trazer para vocês? Além dessa imagem que eu acho incrível, né? Assim, de uma tranquilidade, né? É um trecho de um conto que quem escreveu foi o Rubem Alves, já falecido, né? O escritor, O Amor que Acende a Lua, de 1999. Diz o seguinte, esse trecho: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Você sabe, eu fico pensando sempre assim: pode ser que a gente, enquanto psicoterapeuta, a boca não tenha mexido para dizer assim: se eu fosse você, eu fazia não sei o que, mas sem a boca mexer, a gente pode estar enviando esse tipo de mensagem. Mas essa é a minha mensagem, não a mensagem que eu estou podendo desvelar. Então, eu considerei importante deixar isso, que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Teve um congresso Relates em 2020, primeiro da pandemia, que teve que ser online. E teve o Dr. Luigi Cancrini, que é um psiquiatra italiano, extremamente psicoterapeuta, extremamente respeitado, né? E ele fez uma apresentação e ele colocou na tela uma foto de refugiados. Era uma foto branca e preta, né? Ela era escura, mas eu me lembro, eu vou contar para vocês agora o que ecoou em mim. Pode ser que um pouco ele falou, um pouco vamos dizer assim, absorvi o que ele falou, mas eu sou capaz de ver a foto na minha frente ainda. Tinha uma refugiada com um bebê no colo. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu vi aquela foto. Era o carinho que ela mãe tinha olhando para o seu bebê. Era como se ela estivesse fora, sabe, daquele contexto terrível, sem dúvida nenhuma, pelas imagens que tinham lá também, que depois eu fiquei prestando atenção. Ele disse o seguinte para a gente: vocês estão vendo o olhar dela? É esse olhar que vocês precisam ter. E ensinem os seus alunos a terem este olhar. Eu acredito que ele estava querendo dizer que, eu acredito,
que, de fato, a gente pudesse receber as pessoas que nos chegam, e não invadir as pessoas que nos chegam. Eu acredito que foi isso que ele quis dizer. Bom, tenho mais uma coisinha aqui, de um outro trecho, de um trecho também de um livro, do Rubem Alves, que o livro é Entre a Ciência e a Sapiência, e diz o seguinte: convicções são entidades mais perigosas que os demônios. Quem está convicto da verdade não precisa escutar. Por que escutar? Somente prestam atenção nas opiniões dos outros, diferentes da própria, aqueles que não estão convictos de ser possuidores da verdade. Quem não está convicto está pronto a escutar. É um permanente aprendiz. E nós precisamos ser permanentes aprendizes. Bom, nesse momento, a gente pode ressaltar, a professora Cristina colocou o próximo, não tem importância não, podemos ir para o próximo, que é o seguinte: quanta literatura nós podemos ter contato que vai ser de extrema utilidade para nós, que não é do nosso campo de atuação. Aí é uma advogada que escreveu esse texto dela, uma moça de 30 anos, que escreveu sobre essa importância de termos modelos femininos, porque mostrando os obstáculos para as mulheres advogadas ascenderem na carreira. Então, eu diria que, para mim, foi assim, de um valor inestimável. Então, quanta coisa a gente não precisa ler que não tem nem a ver com a nossa formação. Bom, estamos no século XXI. Então, certamente, o que acontece? Quando a gente vai encontrando, vai vendo as pesquisas, vamos vendo como as pessoas estão vivendo, uma das coisas que a gente vai encontrando, sem dúvida nenhuma, não é? É que quantos precisam, pela exaustão, recorrer à licença médica, né? Aí, muito provavelmente, acaba entrando a medicação. Não estou falando de jeito nenhum que medicação não seja indicada, mas a medicação acaba tendo uma função muito mais de anestesia. Aí, quando não, vão buscar algum transtorno psiquiátrico, e aí também ficam atrás desse transtorno, escondidos atrás. E aí, qual é o nosso papel? Na verdade, os acompanhar para poderem se aperceber e cuidar da sua parcela de responsabilidade no sofrimento, no seu sofrimento. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho, ou seja, do psicoterapeuta. Então, nós vamos ter a companhia dos psiquiatras, sim, médico psiquiatra, medicando com todo o cuidado, com toda a atualização dele, e nós podendo auxiliar essas pessoas a cuidarem da sua parcela de responsabilidade com o seu sofrimento. Bom, o que temos aí, além do que, né? Temos um mundo globalizado, que aí nós podemos pegar os sociólogos também para ler um pouco, mas eu acho que o tempo já está muito esgotado, eu não vou estar retomando alguns sociólogos que trazem uma função de conhecimento para nós a respeito de globalização, mostrando que não tem a ver só com questões econômicas, mas culturais, políticas, sociais, com a questão da comunicação, porque globalização é o que? É interrelação, não é? Multiculturalismo, quanta coisa para a gente ler a respeito, estudar, na verdade, não ler igual ler, né, assim, alguma coisa para se distrair, é para estudar mesmo, né? Bom, o próximo, por favor, e por que tudo isso, né? O próximo. Bom, quanta tempestade, quanto vento, e aí é uma analogia com a Dama da Noite, ela padeceu realmente por uma tempestade, ela ficou desse jeito, queriam arrancar, eu não deixei. Olhem agora em 2024, o próximo, por favor. Cris, olha aí. Pois, exatamente, nós somos assim também. Nós, seres humanos, não é? Também podemos criar, recriar, inovar. Nós passamos assim em 2020. Agora, o que nós precisamos para isso? Coragem, esforço,
seriedade, esperança. A gente acreditar que a gente vai. Não sei quais vão ser as consequências, mas acreditar. Precisamos da esperança. A esperança é potência. E aí, olha isso. Aí temos o seguinte, para finalizar, vou chegar ao seminário que teve no Conselho, com os conselhos regionais, né? Lá em 2019, início. Estava lá o nosso colega Aloysio Brito. Aloysio Brito já é falecido, ele era do nosso GT, vocês se repararam lá na relação do GT, ele está em memória, né? E nós estávamos com ele nesse seminário, né? Aí, quando ele foi falar, ele começou a falar, né? Aí ele disse assim, sabe por que a gente não seguiu com aquelas propostas de 2009? Sabe por quê? Porque por causa daquilo que ela falou. E ele apontava para mim, eu estava já na primeira fileira, porque eu já tinha ido para a plateia, né? Aí eles falavam assim, a Ângela falou, aquilo que ela falou. E aí eu vou contar para vocês o que foi que eu falei, né? E por isso ele disse isso. O que eu tinha feito? Eu tinha pego um trecho de um livro que se chama Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E esse trecho diz o seguinte: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o novo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. O próximo, por favor, Cris. Então, o que eu havia dito e que o Aloysio ressaltou foi coragem. Então, nós temos 2024, nós temos um desafio daqueles dentro da nossa atividade enquanto psicoterapeutas, mas desafio, se a gente procurar no dicionário, significa estímulo. Então, provocação. Então, que a gente encare isso e siga em frente, produzindo muito. O próximo, por favor. Muito obrigada, com muito estudo, supervisão, trabalho pessoal, pesquisa, congressos, aqueles congressos que são indicados pelos órgãos que são acreditados, que promovem formação qualificada, com diálogos entre nós, para nós oferecermos uma psicoterapia de qualidade, pois não é suficiente sermos psicólogos ou psicólogos. E para abrir o diálogo, eu vou pedir à doutora Cristina que coloque um vídeo, porque eu fiquei aqui me remetendo o tempo inteiro, fazendo vocês ouvirem falar tanto de vida, né? Que um conto de fada sobre a vida, que a gente é personagem, é a coisa mais importante que tem, e nós recebemos vidas para que nos procuram. Elas colocam a vida deles, quando contam as suas histórias, nas nossas mãos. Então, esse vídeo é para nos colocar a seguir nesse tipo de relato e diálogo agora. Doutora Cristina, muito obrigada. Está sem som. Eu não sei porque ele está sem som também, gente. Ele tem uns sonzinhos. Tem que compartilhar com som, Cris. Aí tá Na hora o de som, compartilhar. ó. Acho que é o seu aí, Lu. Peraí. Nossa, mas essa é a habilidosa, viu? Minutinho.
Ainda está sem som, Cris. Ninguém está ouvindo? Que aqui está perfeito. Não, Não? não está saindo som nenhum. E, Ah, Cris, na hora de compartilhar a apresentação, tem uma caixinha lá embaixo que fala aqui eu compartilhar o tô. som. Isso. Estou aqui na Mas acho... caixinha. Não, mas não é aí. É na hora, quando você compartilha a apresentação. Você vai ter que parar de compartilhar a apresentação e compartilhar novamente e selecionar essa caixinha que vai ficar lá embaixo, assim, escrito compartilhar som. Acho que vou ficar devendo para É, vocês. É só mas uma tá bonito. musiquinha. Vamos sentindo as imagens e treinando aí o nosso silêncio, a nossa percepção. Bem-vindos à vida. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada a vocês, obrigada de estarem aqui, de estarem me acompanhando, né? Muito obrigada. Foi muito boa, né? O seu momento aqui com a gente, trazendo tanto conhecimento, né? Tanto estudo, né? Tantos anos de dedicação da sua vida à psicologia, à psicoterapia, né? Às famílias do nosso imenso Brasil. E nós queremos agora ouvir vocês, né? Que pergunta vocês têm para a doutora Ângela? O que é que instigou vocês nesse momento, né, a pensar também na formação de vocês, na formação dos alunos, né, que vocês, muitos de vocês aí acompanham. Então, nós queremos agora abrir para algumas perguntas, para um diálogo, né, como a professora Ângela trouxe, um momento aí que a gente possa dialogar com a professora sobre todos esses estudos aí que ela fez, né, toda essa compaixão, né, que ela nos trouxe, né, que é uma das características mais nobres dos psicoterapeutas. Então, com vocês aí, a professora Ângela. Ângela, você está aí? E como é que vocês estão aí enquanto a gente espera a professora voltar? Hoje o meu netinho falou uma frase quando a gente estava voltando da escola, né?
Ele falou assim: psicoterapia, o melhor do dia. Nossa, que quando a gente volta da escola, né, conversando, o que que foi mais legal, o que que foi mais chato, ele entende que isso é a psicoterapia, né, que é com isso que eu trabalho. Então, ele, em algum momento, ele falou assim: vovó, a psicoterapia hoje foi o melhor do dia. Então, é muito bonitinho, né? Como eles já vão entendendo, né? A preciosidade que é esse momento onde a gente pode falar, ouvir, trazer os nossos sentimentos, trazer a nossa verdade, né? Trazer a nossa história de vida. Então, eu falei, nossa, bem hoje é um presente mesmo. A Elaine está agradecendo pela grande contribuição desse momento. O Leandro dizendo, eu amei, abriu a mente, deu mais vontade de continuar os estudos da psicologia. Né, professora Irani, Isso, boa isso. noite. Boa Que prazer noite. enorme ter a senhora aqui, né? E a Prazer todo senhora meu. que participou, né, de todo esse trabalho, de toda essa resolução. Então, eu acho que a gente também pode aproveitar, senhora, se a senhora permitir, né, para Claro, algumas prazer. perguntas que possam vir agora, até que a professora Ângela possa voltar, né? A gente havia combinado, né, professor Wilson, que no final teria esse diálogo e as perguntas. Então, é por isso que eu acho que realmente ela deve ter caído e daqui a pouquinho ela vai estar voltando aí com a gente. Justo, caiu justo na hora que ela terminou, caiu Você lá. viu? Bem na Ainda hora, bem né? que deu tempo dela terminar, Eu- né? Uma pena, Né? porque eu gostaria muito de cumprimentá-la por essa brilhante exposição, né? A Ângela é sempre muito generosa, fica citando o meu nome, mas é sempre um prazer a gente trabalhar juntas. E eu queria só aproveitar para dizer que aquele documento que ela mostrou no slide, que a gente construiu lá no GT do Conselho Federal, é um documento aberto ao público e ele está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia. Então, basta procurar lá que qualquer pessoa pode ter acesso. Tá? Exatamente, só procurar pelo nome da resolução, né, sobre psicoterapia. A professora Ângela acabou de mandar uma mensagem que caiu a internet dela, ó, Magda, você tinha razão aí, né, em função do mau tempo que está ocorrendo lá e que ela está tentando voltar de novo. Né? Então, vou tranquilizar que nós estamos aqui com a professora Irani, também, né? E estamos aguardando que ela volte para que ela finalize, então, nessa apresentação e, de qualquer jeito, agradecê-la por esse momento, por essa apresentação. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário que a professora Irani possa estar aqui, também cada um de nós, né? Nós temos aqui vários membros da diretoria da BRAP, né? O professor Wilson, a Wanda, a Deri Leão, a Tati Neder, né? Então são a Magda Gerato, vários componentes da diretoria da BRAP também estão aqui e estamos todos abertos para ouvir vocês e poder fazer esse diálogo aí que agora a professora Eleni, gentilmente, né, está aqui com toda essa disponibilidade de estar conosco aqui nesse momento tão precioso. Temos também alguns outros membros do grupo de trabalho que produziu esses documentos aqui conosco, né? Isso. Então, convido a todos Uhum. para esse diálogo, né, esse debate que a gente pode travar daqui para frente. Obrigada, Mila. Seja sempre muito bem-vinda. Ela está agradecendo por essa palestra. A Ângela conseguiu fazer uma ligação aqui com a gente. Oi, Ângela. Cris, caiu a minha internet, eu vim para a rua e já vou entrar, porque agora eu peguei um lugar para poder pegar a internet do celular. Ótimo, tá ótimo. Tá.
Tá bom, É já assim, já o estou psicoterapeuta, retornando às vezes, ele celular. também fica nessas cordas bambas, né? Então, esse é o nosso trabalho. Estamos aqui te Então tá. esperando, então. Então Tá bom? então até já. Desculpe, viu? Até já. Imagina, que é isso. É isso, pessoal. Ela aqui se esforçando para voltar, né? Alguém tem alguma colocação que queira fazer nesse período? Professor Wilson? Bom, olha, Cristina, eu avisei você, né, que hoje eu atendi até 8h30, né? Então eu Sim. cheguei com o bonde andando aí, como fala, né? Eu Aham. perdi o começo, né? A coisa. Mas achei, gostei bastante, né? São colocações gerais que abrangem praticamente todo tipo de psicoterapia. Então, são princípios amplos, né? Que ela Sim. fala assim, certo? É quase como que querendo encontrar algumas regras, alguns princípios válidos em geral, para psicoterapia, né? Certo? Isso aí, certamente, as psicoterapias, elas diferem uma das outras, né? Mas elas têm alguns princípios que são comuns, certo? Eu acho que a tentativa aí deste grupo foi encontrar essa linha mestra, certo? Essa linha mestra da atitude geral do psicoterapeuta com relação ao paciente. Achei interessante, né? Essa depuração, depurar, né, o que existe de específico em cada uma das terapias e encontrar uma linha geral, certo? Isso aí realmente achei que foi um empenho louvável do grupo, né? Do qual a Eu já professora veio falar aqui, tá bom? hoje, vocês estão me ouvindo? Oi, Estamos estão me sim, Então, ouvindo? estamos. Você sabe que... Ah, então tá. Será que eu posso... Ó, tem alguém querendo falar alguma coisa para mim aqui com você? De celular, lamento, acabou a internet de casa. Tem problema, que bom que você voltou. Voltei. Então, tem- tiveram os comentários, Cris? Então, o professor Wilson, né, trouxe o comentário que ele gostou bastante, né, do trabalho de vocês, da abrangência, né, que existem várias psicoterapias e que vocês fizeram um esforço grande, né, para trazer essa visão Uhum, geral sobre o que seria a uhum, importância para a formação do psicoterapeuta. Várias pessoas elogiaram, certo. agradeceram a palestra, né? Agradeceram esse momento, a sua disponibilidade. A professora Irani falou da sua amorosidade, do seu empenho, né? E compromisso com que você realizou essa tarefa e também aqui essa live hoje. Estão todos aí se Sim, aquecendo ai, para que coisa. trazer as perguntas. Ah, tá bom, mas que coisa deliciosa de saber o que foi circulando enquanto eu estava me virando para voltar. Que bom. Muito obrigada, viu, por todas essas palavras, de todos vocês e todas. Obrigada. Opa, Alguém tem travou, alguma? Cris? Ah, você está aí. Estamos aqui. Magda, tem Ah, alguma tá. pergunta, alguma questão que você queira levantar com a professora? Sabe que eu estava Rosalina? lembrando? Ângela, eu agradeço muito esse trabalho todo que você fez. Eu lembro quando nós começamos nas reuniões da Matilde, o quanto a gente foi falando, foi Uhum, trazendo das nossas expectativas, dos uhum, nossos anseios mesmo, né? E ver o fruto desse trabalho é assim, é muito uhum. prazeroso, sabe, Ângela? Você está de parabéns, porque eu acho que Ai, você que gostoso. insistiu, conseguiu traduzir muito do que nós falamos, né? Dessas nossas
desses nossos medos, dessas nossas ansiedades, dessas nossas perspectivas, porque nós éramos de muitas linhas, e eu acho que isso foi traduzido. Hum. Então, eu acho que Ah, você que está de coisa mais parabéns. linda de saber. Muito obrigada, Magna. Que E eu acho delícia escutar isso, saber isso. porque assim como o professor Wilson falou, e nós vimos naquele momento o quanto é difícil essas linhas conversarem entre si, e o quanto nós temos que aprender a conviver com essa diversidade, né? E é assim, se a gente quiser sobreviver, nós vamos ter que entender que cada uma dessas linhas tem técnicas extremamente importantes, né? E eu acho que de todas elas, o mais importante é o acolhimento ao paciente, né? Então, Sim, eu acho Magna. que Nem eu acho que fale, isso nem é fale. o mais importante, né? Você está de parabéns, Ângela. Sim, Toda a equipe de trabalho. muito. Toda a equipe de trabalho, nem fale, é mesmo. Eles são uns queridos e umas queridas, viu? Agora, Magna, você sabe isso que você está falando? Dessa possibilidade da gente conversar entre nós e com diferentes modelos teóricos, né? Com diferentes origens, até diferentes caminhos, o quanto a gente se enriquece. Porque você vai ouvir e, como você falou, tem uma coisa na prática do colega que te remete a algumas coisas que você até aprendeu na sua experiência e que ela não estava visualizada. E quando você escuta um outro colega, até de outro modelo, que não tem, assim, aparentemente, realmente é diverso mesmo, você fala, puxa vida, olha, me deu, como a gente diz, um estalo, né? Então, é muito importante, muito importante. Além do que nós estamos metidos numa questão agora de realmente precisar, para realizar a nossa prática, do conhecimento de diferentes modelos teóricos, né? Ainda tem mais essa mesmo. Muito Sabe, bom. Ângela, Pelo que você eu trouxe, estava né, Magda? pensando, então, sabe, eu estava pensando É. que assim, eu estou fazendo 40 anos de Hum. formada esse ano. E isso, quando eu me dei conta disso, eu falei, gente, eu tenho 40 anos de formada. É uma vida, né? É uma vida. E aí eu fiquei, e assim, eu tinha muita dificuldade quando eu me formei para entrar na clínica. Eu fui para a área organizacional porque eu aprendi na faculdade que você tinha que escolher uma linha. E eu não É. concordava com aquilo. Eu não compactuava de ser só aquilo, porque eu gostava das várias linhas. Eu falava, mas isso tem aquilo. E aí eu fui construindo a minha carreira de psicoterapeuta com muitas linhas. E eu lembro que eu era muito discriminada no início, né? Porque as pessoas não aceitavam que eu andava na psicoterapia, eu andava no psicodrama, eu andava na terapia junguiana, eu andava na cognitiva, eu andava. Então, eu sempre transitei na corporal, na neo-reichiana. Então, assim, eu fiz muitos cursos de várias linhas, né? Até que eu fui parar na Sei. sistêmica, né? Que eu falei assim, bom, agora eu sou sistêmica, posso usar tudo que eu quero. Então, sabe, Ângela, eu acho que a construção ela é individualizada, mas as escolhas de que psicoterapeuta nós seremos e o quanto nós vamos acolher essas pessoas que chegam em sofrimento para cada um de nós, aí sim, eu acho que é aquela coisa da minha identidade enquanto psicoterapeuta, né? E eu acho que isso é uma construção contínua. Ela não para, nunca, Continua. nunca, né? Não mesmo. Não mesmo. De certa maneira, você está falando assim da construção de um estilo psicoterapêutico, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é de cada um de nós mesmo, né? Magno. Eu estava ouvindo, eu vi aqui alguém também escrevendo, eu só não vi o nome, mas ela É a estava falando algo Wanda, né? similar ao que você tinha dito. Isso, a Não Wanda sei, que foi a Amanda? trouxe, né,
a importância das diferentes abordagens, da escuta Isso. e principalmente do acolhimento do psicoterapeuta aos clientes, né? Então, assim, achei muito legal você lembrar, né, Magda, da importância do grupo de estudos na formação do psicoterapeuta, né? Que era esse grupo de estudos que a gente tinha e que vários textos, né, foram trazidos, discutidos para auxiliar também a Ângela em todo esse trabalho, né? Então, como é importante nessa formação do psicoterapeuta, a supervisão pessoal, a análise, o grupo de estudos, né? E por isso que é uma formação extremamente ampla, importante que se tenha realmente uma abordagem teórica, né, sólida, que vem Sim. justamente dessa nossa forma de ver o ser humano. Então, perfeito, muito, É, muito importante. já vamos nós, como é que a gente diz, consumindo energia. Vamos lá, vamos lá. Sim, é isso aí. Nem me diga, nem É, me diga. problema maior que eu acho, né? São psicoterapeutas que acham assim, que só ele está certo, o resto não é que está errado, é uma porcaria, entendeu? Né? Pensa assim, Isso. "Ah, é uma porcaria, só a gente que está certo." Então fica um certo fanatismo assim na psicoterapia, né? Isso realmente. E agora você veja bem, né? Às vezes é um grupo pequeno, que só ele é o dono da verdade, o resto do mundo todo está errado. Quer dizer, uma situação meio complicada, né? Como é que pode estar todo mundo errado? Tá certo, né? Uhum. Né? Às É vezes, quer ver, verdade. às vezes você pegava, às vezes, alguns psicanalistas radicais, que falavam assim, cognitivo, isso tudo tá errado, tudo. Bom, por exemplo, Estados Unidos não é nem que o cognitivo seja mais amplo, até porque realmente equipara com psicodinâmica, né? Mas, de um modo geral, o pessoal acha que lá está todo mundo lá é cognitivo, né? Mas, veja bem, como é que pode estar errado um país inteiro, entende? Você achar que o país inteiro, todo mundo lá está errado, você só lá está, é uma coisa assim, meio absurda, entendeu? Né? Seja, é um monte, é um país adiantado, tem várias coisas importantes, em várias áreas. Como é que pode estar tudo errado assim, entendeu? Né? Tudo, né? Então, esse sectarismo, às vezes, a gente encontra, tá certo, né? E realmente tem que ser mais Ainda, um. né, Wilson? Encontra, a gente tem que ser mais. Respeitar, ver que existe verdade nas pessoas. Não é possível que esteja assim, só eu que estou certo, todo mundo está errado, né? Então, esse. Sectários, assim, que é uma coisa Mas assim, acho que aí e temos um tem grande diminuído, desafio, né? certo? Ele realmente até tem diminuído um pouco, mas a gente vê ainda, né? Todo mundo. Professor Irani, Eu ia A Irene dizer acho que falou. que eu acho que tem aí um grande desafio, né? Porque, por exemplo, de fazer um trabalho como esse, de produzir alguma coisa sobre psicoterapia. Porque, por um lado, você tem uma diversidade tão grande, e nós estamos, pelo menos aqui, concordando que essa diversidade é uma riqueza, né? Uma diversidade tão grande que encontrar pontos em comum que possam nos ajudar a definir, afinal, que processo é este, o que é isso, quais são os aspectos relevantes e comuns, né? Por outro, a gente tem, e cada vez mais, né, uma perda de critérios, uma perda de seriedade, né, na formação e na execução desse trabalho, que é misturado muitas vezes com muitas outras coisas que não são práticas de caráter científico. Então, encontrar este caminho entre respeitar a diversidade e, ao mesmo tempo, procurar critérios sólidos, né, para definir uma prática que tenha base científica, que tenha uma base teórica bem estabelecida, né? Acho que esse é o grande desafio.
porque a gente não quer ter nem critérios tão rigorosos que excluam a possibilidade da diversidade, mas a gente também não quer não ter critérios para admitir qualquer coisa. Perfeito. Sim, Né? E verdade, como, verdade. né? Como fazer isso, né? Com esse montante de psicoterapeutas que nós temos hoje, com essa falta, né, de critérios que a gente tem para essa formação sólida, né, e permanente, como ajudar esse psicoterapeuta a ter essa consciência, né, da importância desse trabalho, né? Da seriedade no uso de tantos recursos, de tantas ferramentas, né? E tantas possibilidades como nós temos hoje. Então, acho que isso é importante. A Rosalina Moura também trouxe essa questão de que ela também defende a diversidade, né? Dentro desse contexto de conhecimento, de abrangência, de tantas ferramentas, tantos recursos, né? E de como a gente precisa trazer essa continuidade na nossa formação. Rosalina, você queria fazer alguma outra questão para a Ângela trazer aqui para a discussão? Acho que ela disse que estava saindo, que precisaria sair. Tá. Então tá bom. Mas você sabe, talvez, isso assim, até vou me ancorar um pouco, tanto no professor Wilson como na Irani, que foi seguindo e contando, né, como nós precisamos ter alguns parâmetros, pelo menos norteadores, né? Eu creio que essa tentativa que fizemos, né, Irani, e com o grupo de formadores de psicoterapeutas, foi nesta direção mesmo, né? A gente acreditou, não é? Até que poderia ser um material que poderia vir a ser conhecido para os profissionais, não é? As instituições de formação, inclusive, e, logicamente, que vai servindo para poder ser ampliado, vamos dizer assim, ficando totalmente modificado, que seja, mas é uma base inicial, né? E, por outro lado, também, eu acredito que os pequenos grupos, como agora, como vocês estavam comentando, a Irene até falou, né? Neste grupo que estamos todos tolerando essa diversidade, vamos dizer assim, então, entre pessoas que vão tolerando essa diversidade, provavelmente a gente pode seguir crescendo bem, sabe? Se a gente parar para pensar, enquanto o professor Wilson falava, eu estava até me lembrando dos primeiros tempos de terapia de casal e família, né? Quando houve uma separação e a abordagem sistêmica, da maneira que ela foi construída inicialmente. E depois, os próprios pais e mães da psicoterapia sistêmica, vamos dizer, da abordagem sistêmica para a família e casal, foram percebendo quantas coisas tinham deixado de fora, inclusive o próprio psicoterapeuta, depois o paciente identificado, porque antes era a família, é o paciente, né? Só entrava todo mundo numa sala. Essa foi a nossa formação, os mais, assim, entre nós, os mais velhos, né? E depois isso foi ficando conforme foram percebendo elementos, tanto que hoje se conversa com muita naturalidade, pensando que o modelo sistêmico não é suficiente, né? Então, no começo, sim, imagina falar em psicanálise. Hoje em dia, a Escola de Milão usa a teoria do apego na sua abordagem, né? Então, eu creio que quando os grupos também vão admitindo que existem, sim, pontos que são insuficientes, né? E ousam realmente, como a gente está fazendo, conversar com outros de outras formações teóricas, a gente realmente se enriquece muito. Eu vejo assim, foi o caminho da própria terapia de casal e de família, vamos dizer assim. O Mogilans, que era um que falava assim,
olha, foi uma pena, porque os sistêmicos teriam muito a ganhar com os de psicanálise e os de psicanálise muito a ganhar com o sistêmico. Mas eu creio que depois a gente foi indo. Então, não sei, eu também acho que boto fé nos grupos, nos próprios grupos e como que esses grupos vão percebendo as suas limitações e procurando fazer diferente. Até isso que o professor está falando dos próprios cognitivos, quando eu tive num dos congressos aqui do Brasil, da associação, né, de terapia comportamental, eu me lembro deles falando de tantas modificações que eles já tinham também no seu modelo, né? Não Sim. sei, acreditar que podemos, né? Obrigada, Wanda. A Wanda está se despedindo da gente e agradecendo, né, por todo o conhecimento e toda a escuta que ela teve aqui hoje. Eu acho que nós também, Wanda. né, Ângela, vamos Obrigada, Wanda. chegando aqui no final, né, dessa Sim, nossa vamos, primeira live aí do nosso sim. projeto, conversando sobre psicoterapia, e nós queremos que vocês convidem as pessoas que não são da área da psicoterapia, né, pessoas públicos em gerais, né, pessoas que gostariam de saber mais, para a nossa próxima live com a Ângela, que vai ser conversando sobre ser psicoterapeuta e o seu fazer, né, para o público leigo. Então, nesse nosso projeto, nós teremos sempre um tema para os psicoterapeutas e o mesmo tema convertido, né, numa outra forma de abordar para o público leigo. Na sequência, depois do dia 20, nós teremos em abril a presença da Ana Patrícia Peixoto, que nós vamos iniciar uma discussão sobre um tema importantíssimo, que é a conversa e a atualização sobre trauma, né? Na sequência, teremos também uma mesa redonda sobre as técnicas para se atuar com trauma. Então, nós vamos aqui comunicando com vocês e aceitando a ajuda de vocês para que a gente possa divulgar mais e mais, né, esse conteúdo, essas teorias e o fazer do psicoterapeuta. Então, agradeço cada um de vocês em nome de toda a diretoria da BRAP, né, que muito se reúne para fazer com que esse trabalho também aconteça e tenha continuidade. Agradecer à professora Irani e toda a equipe que trabalhou para que esse trabalho que a Ângela está trazendo aqui para a gente fosse possível. Agradecer mais uma vez você, Ângela, por esse momento, por toda essa sua disponibilidade, né? Nesse avançar das horas e essa leveza com que você trouxe esse tema, né, tão importante e relevante para todos nós. Obrigado a todos e até muito breve. obrigada, Cris. Agradecer a você, a diretoria toda, conselhos, pelo espaço, não é, que me ofereceram, e muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, pelas suas colocações, enfim, eu vou sair daqui também com muita coisa ainda repensando e pensando. Muito obrigada, viu? Uma boa noite e me uno a você para agradecer os grupos de formadores de psicoterapeutas e o grupo de trabalho do Sistema Conselhos também, que muitos estavam aí conosco também, viu, Cris? Sim, eu vi aqui então, a entrada de cada um deles, né? Então, agradecemos Deri Leão, que então, também te agradeceu muito pelas suas palavras, pela sua amorosidade, a Betânia, que também te deu os parabéns, a professora Irani, que também nos parabeniza por essa iniciativa, e a você também pela sua brilhante palestra. Obrigada a todos vocês. É por vocês que nós continuamos aqui criando e mantendo essa união aí dos psicoterapeutas.
Obrigada, professora Gratidão, meninas. Wilson, Muito bom, Magda. parabéns, Beijo para parabéns. todos. Beijo. Muito obrigada. Um Boa abração noite, para bom todos. descanso e Tchau, até a tchau. próxima. Boa noite. Professora Cláudia, alunos da Anhanguera, o nosso muito obrigado pela presença de todos vocês e estamos à disposição. Obrigada, viu? Vocês também são muito especiais para mim, né? E eu fico muito feliz de saber que os alunos já estão entrando em contato, né, com a importância dessa formação do psicoterapeuta, né, que vai além aí da universidade, que a universidade está junto com eles, trazendo para eles essa continuidade. Aguardo vocês aí dia 4 de abril, hein? Vamos estudar um tema muito importante.